Olá, povo de Deus, quinta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, 18 de novembro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de primeiro livro de Macabeus 2, de 15 a 29, e de Lucas 19, 41, 44. Os delegados do rei Antíoco, encarregados de obrigar os judeus à apostasia, chegaram à cidade de Modim para organizarem os sacrifícios. Muitos israelitas aproximaram-se deles, mas Matatias e seus filhos ficaram juntos à parte. Tomando a palavra, os delegados do rei dirigiram-se a Matatias, dizendo: Tu és um chefe de fama e prestígio na cidade, apoiado por filhos e irmãos. Sê o primeiro a aproximar-te e executa a ordem do rei, como fizeram todas as nações, os homens de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Tu e teus filhos sereis contados entre os amigos do rei, e sereis honrados, tu e teus filhos, com prata e ouro e numerosos presentes. Com voz forte, Matatias respondeu: ainda que todas as nações incorporadas no império do rei passem a obedecer-lhe, abandonando a religião de seus antepassados e submetendo-se aos decretos reais, eu, meus filhos e meus irmãos continuaremos seguindo a aliança de nossos pais. Deus nos guarde de abandonarmos sua lei e seus mandamentos. Não atenderemos às ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda. Mal ele concluiu estas palavras, um judeu adiantou-se à vista de todos para oferecer um sacrifício no altar de Modim, segundo a determinação do rei. Ao ver isso, Matatias inflamou-se de zelo e ficou profundamente indignado. Tomado de justa cólera, precipitou-se contra o homem e matou-o sobre o altar. Matou também o delegado do rei, que queria obrigar a sacrificar, e destruiu o altar. Ardia em zelo pela lei, como Finéias havia feito com Zambri, filho de Salu. E Matatias saiu gritando em alta voz pela cidade: quem tiver amor pela lei e quiser conservar a aliança, venha e siga-me. Então fugiu ele e seus filhos para as montanhas, abandonando tudo o que possuíam na cidade. Também muitos seguidores da justiça e do direito desceram para o deserto e ali se estabeleceram. Continuamos nossa reflexão sobre os livros dos Macabeus e no trecho de hoje temos o germe da resistência contra a dominação do rei Antíoco IV Epífanes. A família de Matatias, o pai dos irmãos Macabeus, organiza a revolta e consegue agregar judeus piedosos e defensores da lei. Por um lado, a luta dos Macabeus nos mostra que um povo, por mais fraco que seja, não deve se submeter à dominação de opressores. Por outro, sabemos historicamente que a união da religião com o patriotismo implica numa série de ambiguidades. Articular bem religião e política precisa ser baseada num claro respeito à autonomia de ambos. A religião não deve se submeter à política, nem a política se submeter à religião. Não saber fazer esta distinção acarretou enormes arranhões históricos que não devemos repetir. Vivemos hoje no país uma mistura muito perigosa e explosiva de religião com política.
Os interesses de ambos se imiscuem, fazendo com que não se distinga onde começa e onde termina o campo próprio de cada um. A fé tem seu legítimo componente político, quando o testemunho dos crentes é transparente em defesa dos mais fracos. A fé não leva à luta pelo poder, mas sim pelo serviço. Poder é serviço, como nos mostrou claramente Jesus com sua prática libertadora. Seu assassinato na cruz é prova cabal da união escusa entre o poder político e a religião. A religião judaica e o poder romano se uniram para eliminar o líder Jesus de Nazaré, porque ele ameaçava a religião oficial de sua época e podia desestabilizar a aliança do império com a hierarquia religiosa judaica. Quando vemos hoje parte dos cristãos defendendo a atual política genocida do governo, podemos ter a certeza de que Jesus continua a ser crucificado por seus seguidores. Vale a pena conhecer mais a fundo a saga dos irmãos Macabeus e aprender da história o poder revolucionário da religião, quando empregada para o bem do povo e a edificação do reino anunciado por Jesus. Lucas 19, 41, 44. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: se tu também compreendesses hoje o que te podes trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. A cidade de Jerusalém, que deveria ser símbolo da integração e identidade do povo de Israel, transformou-se num centro da corrupção interna pelos maiorais judaicos e exploração externa pelo Império Romano. Todo o testemunho de amor à lei deixado pelos macabeus não foi suficiente para despertar nos judeus um legítimo amor à sua tradição e defesa de sua identidade. Entregaram-se à aliança de interesse com os poderes do império e viraram as costas para o povo. Desta forma, Jerusalém passou a ser símbolo da desolação e opróbrio generalizado. Vendo-a, Jesus chorou. A cidade santa perdeu-se pelos caminhos, não conhece mais a paz. Ela será destruída, e disso Jesus tem certeza. Quando o Evangelho de Lucas foi escrito, Jerusalém era só escombros da destruição ocorrida no ano 70. Jesus, porém, se adianta na sua lamentação e choro, pois qualquer judeu lúcido e ético tinha condições de perceber que não havia futuro para Jerusalém. Jesus bem que fez de tudo para que isso não acontecesse, mas o rejeitaram, e do auge da sua soberba, os mandatários desprezaram toda e qualquer proposta de caminho verdadeiro da paz. Daí se entende o choro de Jesus sobre a cidade santa de Jerusalém. Quem é que hoje, vendo o desgoverno em que vivemos, também não sente vontade de chorar? Sobretudo vendo uma grande parcela da população totalmente enganada e com os olhos tapados frente a tudo o que acontece. Como gado em busca de pasto, vai o povo atrás de auxílios emergenciais,
movido pela fome e pela penúria, sim, mas acreditando que é ato de generosidade e bondade do governo. Jamais essa atitude é vista como direito de um povo vítima de políticas desastrosas. O país caminha a passos largos para a sua ruína. Façamos do nosso choro um lamento articulado, pois aprendamos com os macabeus e nos organizemos com nossos métodos de hoje a lutar por tempos novos, onde o direito e a justiça se abracem, como cantamos em nossos salmos. Um beijo no seu coração.